Fala galerinha, sejam bem-vindos ao curso RSP, Robótica Sem Programação. Essa aqui é a nossa primeira aula, meu nome é Klinsmann Jorge, tá? É um nome um pouco difícil, mas eu espero que vocês consigam aprender rapidamente. Antes de começar aqui a nossa primeira aula, eu queria falar um pouco sobre o curso, tá? Esse curso, pessoal, ele vai adquirir conceitos mais sobre a robótica, uma robótica simples, tá? Uma robótica sem programação. Mas eu queria falar para vocês que em breve teremos também o curso de Arduino, que já é o contrário desse curso. Nesse curso de Arduino a gente vai ver mais da programação, tá? Como programa um robô, como digita um código para fazer um robô. Então no curso de Arduino a gente vai ver essa parte da programação. Neste curso aqui a gente vai ver desde o início, desde o que é um robô até a construção de um robô. Ou seja, a nossa última atividade no curso vai ser construir um robô. Lembrando que todos os participantes irão receber um certificado no final do curso. Esse certificado vai ser para garantir, né, que essa pessoa terminou o curso, concluiu o curso. Então ela vai receber esse certificado. E o melhor aluno vai ganhar em casa um robô movido a energia solar, tá bom? Então deixa de conversa fiada e vamos começar. Primeiramente, pessoal, a gente vai trabalhar esses conteúdos aqui. Introdução à robótica, ou seja, o que é um robô, tá? A gente também vai trabalhar energia DC, AC e amperagem das coisas. A gente vai trabalhar também componentes eletrônicos. A gente vai trabalhar também como construir e testar circuitos eletrônicos virtualmente. A gente vai construir um projeto em 3D do nosso robô, ou seja, a gente vai aprender a construir a parte 3D do robô. Depois que a gente construir a parte 3D do robô, a gente vai ver a mecânica básica para a robótica. E por fim, iremos construir um robô aplicando os conceitos vistos no curso, tá? Então, como está lá nos conteúdos, o primeiro conteúdo é a introdução à robótica simples. Bom, dá para ver aí em vários cantos, em vários locais, na internet, fora da internet, que as pessoas elas procuram a criatividade de diversas formas. Ou seja, elas juntam peças, elas fazem uma série de coisas e simplesmente falam que é um robô. Então eu vou falar para vocês que a gente não pode falar que tudo é um robô, tá? Porque a gente não sabe realmente o que é um robô, tá bom? Então, na verdade, o que é um robô? Um robô é uma máquina que tem partes mecânicas, lógicas e circuitos eletrônicos. É capaz de agir de modo automático para desempenhar uma determinada função. Bom, ou seja, para que uma coisa seja um robô, ela precisa ter primeiramente partes mecânicas, ou seja, partes móveis. Ela precisa ter também uma parte lógica, ou seja, um circuito eletrônico que vá dar ordem aos motores para que os motores façam determinadas coisas. E também precisa ter os circuitos, tá? Então ela precisa ter um circuito eletrônico baseado naquilo que o robô vai fazer. Nesse caso nosso aqui, a gente vai usar apenas a mecânica e circuitos eletrônicos. A gente não vai usar uma lógica tão avançada, que no caso é a programação, tá? A gente não vai usar esse tipo de lógica. E um robô ele tem que agir de modo automático. Bom, mas você pode me falar agora, mas não tem aqueles robôs de controle remoto? Sim, tem os robôs de controle remoto. Eles são considerados robôs? São considerados. Nesse caso aqui eu apenas destaquei o modo automático, mas tem sim os robôs de rádio controle. Você pode controlar eles via controle remoto, tá bom? Existe também esse tipo de robô. Mas nesse caso aqui eu quis falar apenas do robô automático, que você liga ele e ele vai fazer o que você decidiu que ele queria fazer. No caso aí você fez o circuito eletrônico. Um exemplo de um robô com partes mecânicas e circuitos eletrônicos é o robô Pig, o nosso robozinho do canal TDC Projetos, tá bom? Bom, ou seja, um robô, se não tiver esses requisitos, não pode ser considerado um robô, tá? Ou seja, um robô, eu falei aqui, ou seja, um robô, eu errei, era para me ter colocado assim. Ou seja, uma máquina, se não tiver esses requisitos, não pode ser considerada um robô, tá bom? Ou seja, se uma máquina que você constrói só tem uma parte mecânica e você liga na bateria e fica girando um negocinho lá, isso é um robô? Lamento, mas não é um robô, tá bom, pessoal? Não podemos chamar isso de robô. Por exemplo, essa maquininha aqui, veja uma foto a seguir. Podemos ver aqui, pessoal. Vou ver se ativo aqui. Podemos ver aqui este robozinho que utiliza uma escova de dente, eu acho que é isso.
um motorzinho de celular e uma bateria de 3 volts. Isso daqui pode ser considerado um robô? Não, isso daqui infelizmente não é um robô. Isso daqui pode ser um brinquedinho legal, pode ser um projetinho legal, ele é legal isso daí, mas não é um robô, sinto muito, mas não é. Então quando você for ver as coisas, você tem que saber realmente o que elas são. A gente vê isso daí na internet com o título de um robô caseiro, mas não é um robô, tá bom? É apenas uma maquininha. Já ficou uma coisa bem famosa de as pessoas usarem escova de dente, motorzinho de celular e bateria para fazer essas maquininhas e chamar de robô. Então quando você digita robô de escova, vai aparecer logo isso daí, mas na verdade isso daí não é um robô, tá bom? Como podemos ver na imagem, não há a presença de nenhum tipo de circuito eletrônico. Dessa forma, isso não é um robô, tá bom? Isso daí não é um robô. Eu espero que vocês tenham esclarecido isso para vocês, que um robô ele tem que ter partes mecânicas, partes móveis. Essa maquininha aí, ela tem sim partes móveis, partes mecânicas, que é a parte aqui do motor. Mas ela não tem assim um circuito eletrônico que vá tipo, motor liga para a direita, motor desliga, motor liga para a esquerda. Ela não tem esse circuito que vai fazer essas denominações, tá bom? Então isso daí infelizmente não é um robô, tá? Tipos de aplicações. Os robôs estão no nosso dia a dia a todo momento, quando acessamos a internet, quando assistimos DVD ou CD. Dessa forma podemos considerar aparelhos eletrônicos como robôs? Bom, alguns aparelhos eletrônicos podem sim ser considerados robôs, tá bom? Por exemplo, o DVD, não sei se vocês já abriram um DVD, mas dentro dele tem uma parte eletrônica, que é aquela placa que controla tudo, e tem a parte mecânica, que é a parte da unidade ótica. Essa parte mecânica se junta com a parte eletrônica e forma assim aqueles dois conceitos lá, que tem que ter parte mecânica e partes lógicas, tá bom? Então sim, DVD e leitor de CD são considerados robôs. No caso da internet, bom, você acessa a internet, geralmente eu acho, pelo computador. O computador, na verdade, é um robô, pois ele tem partes mecânicas e partes lógicas dentro dele, tá bom? Tem coisas que sem eles seriam impossíveis de serem feitas, como os carros modernos, como instrumentos da medicina, entre outros. Então por isso que eles são muito importantes em nossas vidas. Não sei se vocês já viram na televisão ou na internet mesmo, aqueles robôs bem grandes que eles pegam as partes do carro, solda, pinta. Então, na verdade, as máquinas elas estão substituindo os homens nessas atividades, tá bom? Elas conseguem fazer o trabalho do homem com mais perfeição do que o próprio homem, tá bom? Então tem coisas que sem os robôs não seria possível fazer, tá? Como esses carros modernos. Tem carro, pessoal, que é inteligente, tem carro que acessa a internet. Isso tudo é feito à base de robótica. Os robôs montam aquilo, porque as máquinas ela tem uma perfeição muito boa. Ou seja, ela não treme, ela não erra cálculos, ela é apenas programada para fazer aquilo, tá bom? Além disso, na maioria dos casos, eles são apenas instrumentos de diversão e aprendizagem, no nosso caso, né, pessoal? Como, por exemplo, o simpático robô Now. Bom, aqui temos essa foto desse simpático robozinho. Esse robozinho aqui ele foi desenvolvido pela Aldebaran Robotics. Ele é um robozinho bem famoso aí pela internet. Ele é utilizado em universidades, em hospitais. E ele é um robô inteligente, tá? Ele consegue interagir com você, ele consegue manter um diálogo com você. E ele faz aí uma série de coisas. Ele consegue atender a comandos de voz, tá bom? Então quis mostrar aqui esse robozinho só para dar um exemplo. Cuidados. Bom, na fabricação de robôs, a gente tem que ter uma série de cuidados para que o nosso projeto ele saia perfeitamente correto. Se você não tiver cuidado na hora de você for construir um robô, sinto muito, você vai ter que errar muitas vezes até chegar a um determinado protótipo que dê certo, né? Quando se refere à construção de máquinas, tem que levar em mente uma série de conceitos que são eles. A organização, sem dúvida. A organização é a chave do sucesso na robótica. Bom, organização. É essencial, pessoal, vocês terem organização quando vocês forem construir um robô. Imagina aí, você vai construir um robô que segue linhas, digamos o Pig. Daí o Pig ele utiliza bastante fios, né?
Você vai, coloca fios de todo jeito, fio de cores diferentes, fios por baixo, fios por cima. Aí até aí tudo bem, o robô tá funcionando legal. Digamos que o robô dá um problema. E aí, como é que eu vou achar o fio ideal para consertar esse robô? Seria um pouco difícil, né, pessoal? Então por isso que tem que ter uma série de organização para que o seu robô seja fácil de fazer manutenção e fácil de fazer aí algum aperfeiçoamento depois, tá bom? Isolamento. Uma parte que mais merece destaque, pois sem isolar os fios corretamente, você acaba perdendo todo o seu trabalho. Eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de circuito robô, tá? Que sobra aquelas pedaços de fio para fora, né? Aquilo dali é muito importante vocês isolarem com fita isolante, com algum tipo de cola, alguma coisa, para evitar futuros curtos-circuitos, tá? Esses curtos vão acabar queimando o circuito do seu robô e você acabará perdendo o seu robô. Então é bem provável que você queime um resistor, que você queime um transistor, que você queime um LED, se você não tiver aí todos os cuidados com isolamento. Isso já aconteceu comigo, tá, pessoal? Eu acabei não isolando o fio e acabou explodindo aí o circuito que eu estava testando, tá bom? Desde então eu aprendi a sempre isolar corretamente os meus circuitos eletrônicos, tá bom? Voltagem adequada. Bom, pessoal, a voltagem a gente vai trabalhar em um conteúdo depois, tá? Que vai ser a energia. Mas eu vou falar uma prévia aqui para vocês. A voltagem adequada é o seguinte: digamos que você fabrica um robô, tá? Você desenvolve um circuito para ele, e esse circuito ele funciona com até 5 volts. Aí você pensa, não, mas eu não tenho uma fonte de 5 volts, eu tenho uma fonte de 12 volts. E aí, o que é que eu faço? Aí acende aquela luzinha na sua cabeça, né? Eu vou ligar para testar. Aí você vai e liga a sua fonte de 12 volts direto na entrada de energia do seu robô. Aí você sente só aquele cheirinho de queimado. Isso aí acaba, pessoal, corrompendo uma série de coisas dentro dos componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos, pessoal, eles foram feitos para funcionar em um padrão elétrico, ou seja, você não pode ultrapassar esse padrão ou você acaba queimando o componente, tá bom? Então você tem que utilizar uma voltagem adequada para que seu circuito funcione corretamente. A gente vai trabalhar melhor as voltagens, a energia, a amperagem no próximo conteúdo, que é energia, tá bom? Bom, o próximo cuidado que você deve ter é a estrutura ideal, tá? Se você for construir um robô, é legal que você primeiro desenhe esse robô virtualmente ou com caneta mesmo, em um papel. Você desenha toda a estrutura como você pensa que vai ser. E daí depois que você desenha, você pode aplicar aí as configurações necessárias. Tipo, esse lado aqui tá maior do que o outro. Tem uma parte que tá torta. Então você primeiro arruma isso tudo em um desenho. Depois você passa aí para a construção. Pois se você for construir um robô, for juntando peças de um jeito, peças de outro, o seu robô vai acabar ficando de uma forma aí toda desengonçada. Ele vai ficar um robô torto, um robô feio, tá bom? Então é ideal que você desenhe esse robô perfeitamente. No caso do robô Pig, primeiro eu desenhei ele todinho num papel, levando em consideração todas as peças que eu tinha disponível, tá? Então eu desenhei primeiro como é que seria e depois eu apliquei na forma da construção e deu super certo, o robô funcionou legal, tá bom? E é isso, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do curso RSP, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Lembrando que os inscritos do curso podem tirar dúvidas no site, tá? Eu vou estar lá à disposição para tirar dúvidas dessa aula aqui. Essa aula aqui foi mais sobre conceitos, tá? Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar a energia DC e a energia AC e a amperagem das coisas. Esse conteúdo vai ser um pouco extenso, eu acho que eu vou concluir ele em menos de 6 aulas, tá? Porque ele é um pouco extenso. Eu vou ter que trabalhar a energia DC primeiro, depois a energia AC e por último a amperagem, tá bom? Então é um pouco mais complexo esse conteúdo, mas a gente vai fazendo aí como der certo, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula. Se gostou, dá aquele joinha no vídeo. Se tiver qualquer dúvida, tire lá no site e até a próxima, pessoal. Valeu!